Quando eu tinha 18 anos, fui trabalhar em uma linda e antiga fazenda lá no Nordeste. Meu trabalho consistia em manter tudo limpo ao redor do casarão e ajudar a chefe da cozinha no que fosse necessário. 2 dias depois, enquanto eu trabalhava ao redor do casarão, o patrão chegou da cidade acompanhado da esposa e da filha Gabriela. Foi então que vi pela primeira vez a mulher mais linda da minha vida. Morena, cabelos longos e um corpo que parecia uma obra de arte. Eu fiquei boquiaberto, parecendo abestalhado, olhando para aquele encanto de menina que devia ter mais ou menos a minha idade. Na manhã seguinte, acordei, banhei, coloquei a melhor camisa que tinha, penteei o cabelo bem penteado e fui até a cozinha do casarão tomar um café. Vixe Maria! Menino, para onde vai tão arrumado e bonito assim? Hoje não é domingo, não. E esse cabelo? Até parece que foi lambido por uma vaca, disse Dona Nete, a chefe da cozinha. Envergonhado, assanei um pouco o cabelo e pedi por um copo de café com leite e beiju. Dona Nete trouxe até a mesa e sentou ao meu lado comentando. Será se tu viu um passarinho verde? Ah, viu sim. Menino, se for o que eu tô pensando, é melhor baixar o fogo. Nesse brejo não tem peixe pra tu não. Senhora, eu só vim tomar um café e perguntar se tem alguma coisa pra fazer. Respondi. Naquele instante, a porta que dava para a sala do casarão abriu e Gabriela apareceu sorrindo, dando bom dia e perguntando se tinha frutas frescas. Gabriela parecia mais linda que no dia anterior. Agora eu podia ver de perto toda aquela fofura caminhando de um lado a outro da cozinha, olhando e experimentando o que Dona Nete preparava para o almoço. Escondido atrás do copo de café e do beiju, eu admirava cada detalhe da fofura de Gabriela. O seu rosto, os olhos verdes, os lábios finos, o sorriso, a sua voz e o seu corpo faceiro coberto por um vestido branco e solto. Menino, tu vai ficar tomando esse café até quando? Não tá vendo que a senhorita Gabi quer umas frutas? Vai buscar, vai, e vê se traz as melhores, disse Dona Nete, olhando na minha direção. Eu engoli o último pedaço de beiju, tomei o resto do café, peguei uma cesta e saí correndo para o cercado das fruteiras que ficava nos fundos do quintal. Meia hora depois, eu voltei para a cozinha com as melhores tangerinas, laranjas, goiabas, caju e atas que pude encontrar. Gabi pegou umas 3 frutas, lavou e saiu agradecendo. Na manhã seguinte, antes de pedir por um café e beiju, eu peguei a cesta e fui buscar frutas. E enquanto trepava num pé de goiaba, eu ouvi uma linda voz dizer: cuidado, não vai cair daí por minha culpa. Eu peguei umas 5 goiabas, desci, coloquei na cesta e, com todo o charme que Deus me deu, olhei para a Gabi e disse: seria uma queda inesquecível. Gabi sorriu, pegou uma das goiabas e, encostada no tronco da goiabeira, começou a comer. E ali ficamos por quase 1 hora conversando. E tudo começou. No terceiro encontro debaixo da goiabeira, eu tive a felicidade de sentir pela primeira vez o calor do seu corpo e o sabor do seu beijo. E o amor foi crescendo. Os encontros já não eram somente pela manhã. Eram qualquer hora que eu tivesse tempo e Gabi desse um jeito de fugir do casarão. Apesar do que sentíamos um pelo outro, Gabi achava impossível continuar com o nosso namoro. Não por ser uma filha de um fazendeiro e eu um simples funcionário. Mas dado o problema de saúde que possuía e que em breve devia voltar para a capital e continuar o tratamento. Qual era o problema de saúde? Gabi nunca disse. Sempre que eu tocava no assunto, ela calava ou saía.
3 semanas depois, Gabi disse que a hora da despedida havia chegado, que necessitava regressar imediatamente para a capital e continuar com o tratamento. E com um abraço e um beijo, disse adeus e foi para o casarão. Meu mundo desabou. Meu coração partiu em 1000 pedaços. Não sabia o que fazer. Não conseguia imaginar a vida sem Gabi. Na manhã seguinte, eu saí bem cedinho para o terreiro do casarão, na esperança de pelo menos vê-la mais uma vez. Para minha surpresa, toda a fazenda estava acordada. Segundo Dona Nete, um animal, ou quem sabe um lobisomem, havia atacado e destruído várias criações. Eu já tinha ouvido falar de lobisomem, porém nunca imaginei que realmente existiam. Naquela manhã, Gabi não apareceu. E na manhã seguinte, o lobisomem voltou a atacar. O alvoroço foi ainda maior. Porém, depois do segundo ataque, tudo acalmou. O lobisomem sumiu. Segundo Dona Nete, Gabi já havia saído rumo à capital para tratar de sua saúde. Tratar de quê, Dona Nete? Sei não, filho. Depois de 2 meses sem notícias de Gabi, eu pedi as contas e fui para a capital estudar. E os anos passaram. O sonho de um dia encontrá-la persistia. 18 anos depois, já no último ano da faculdade de medicina, eu voltei ao povoado e de lá resolvi visitar a fazenda e Dona Nete. Apesar de ter sido recebido como visita do casarão, eu passei a maior parte do dia tomando café, comendo beiju e conversando com minha amiga. Em um certo momento, Dona Nete levantou, passou a mão na minha cabeça e disse: "Você está mais bonito que antes. Eu tenho certeza que Gabi iria adorar te ver." Sem querer demonstrar o que sentia, perguntei quando foi a última vez que Gabi apareceu na fazenda e se estava bem de saúde. 2 anos atrás, filho. Ficou umas 2 semanas e depois voltou. Ela está igual de linda. Todas as manhãs ia para as fruteiras e ali ficava um tempão. Segundo ela, recordando os melhores momentos de sua vida. Disse Dona Nete. Eu ainda tentei descobrir o endereço no telefone de Gabi. Infelizmente, ninguém sabia ou não quiseram dar. Depois daquela visita, eu voltei para a capital. Completei meus estudos de medicina e fui trabalhar no enorme hospital local. Numa certa noite, enquanto trabalhava de plantão, eu fui chamado para auxiliar numa cirurgia de uma senhora que havia chegado em estado grave. Segundo fui informado, a senhora havia sido baleada pela polícia com um tiro no peito logo depois de atacar e destruir as criações de uma chácara. O doutor já ouviu falar de lobisomem? Perguntou uma das enfermeiras. Infelizmente, a senhora não resistiu à cirurgia e faleceu. Eu passei o restante da noite cuidando de pacientes e pensando na senhora e na pergunta da enfermeira. E foi então que lembrei da fazenda e dos ataques supostamente realizados por um lobisomem. Dos ataques e do sumiço de Gabi. Seria possível que o problema de saúde de Gabi, tão mantido em sigilo, era por ser uma lobisomem? Eu não podia acreditar. Como durante a cirurgia não tive a oportunidade de ver o rosto da senhora, dados os aparelhos respiratórios, eu fiquei pensando na possibilidade daquela senhora ser a minha Gabi. Afinal, ela vivia e era tratada naquela mesma cidade. Antes de terminar o meu turno, eu decidi ir até a geladeira onde os copos eram guardados e tirar aquela dúvida de uma vez por todas. Pendurado no dedão do pé direito estava uma etiqueta sem nome. Eu puxei a gaveta bem devagar e levantei o lençol do seu rosto. Depois de alguns minutos olhando para Gabi em silêncio,
lhe disse adeus com um beijo na testa, preenchi a etiqueta com seu nome, o nome da fazenda, da região e saí da geladeira. O sonho acabou. O amor, não.